final de 2024, eu fui convidado pela CNN Money para falar um pouco sobre o cenário macroeconômico para 2025. E a primeira pergunta que me fizeram era: Diego, para onde vai o dólar nesse ano de 2025? Veja qual foi a nossa resposta. Para entender um pouco este mercado da moeda, como o dólar subiu tanto e para onde ele pode ir no ano que vem, a gente conversa agora com o economista Diego Hernandes, da Ativo Investimentos. Diego, boa tarde. Para onde vai o dólar no ano que vem? Como vai, Naka? Boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Essa resposta aí vale alguns milhões de dólares, viu, Naka? Bilhões, né? Exatamente. Mas a gente vai tentando montar aí o quebra-cabeça, vai tentando entender como é que vão, né, as variáveis macroeconômicas vão conversando, né? De fato, dezembro é um mês de uma saída muito grande de dólares mesmo, por conta de uma sazonalidade, né, de remessa de lucros, remessa de dividendos em si, mas foi recorde, né? A gente está desde a base, quando foi montada essa base histórica, se não me engano, pelo Banco Central em 2008, esse mês de dezembro aqui está sendo um recorde. É o dinheiro voltando para casa também, em cenário aí de estresse, tanto local no Brasil, quanto num cenário de estresse. Lembrando que a gente está começando ali 2025 com, né, um presidente novo na economia americana, não se sabe ainda, né, como é que as coisas funcionarão por lá. A gente vê que as variáveis macroeconômicas por lá também, que estavam mais comportadas, começam ali a ficar um pouco mais estressadas, né? A exemplo ali, a Treasury de 10 anos que voltou a gerar uma precificação de taxa mais alta em dezembro. Então a gente vê ali um aumento de 50 pontos na Treasury de 10 anos americana. Então a gente vê ali um estresse também no cenário internacional. Então o dinheiro volta para casa um pouco, respira, e aí, né, de acordo com essa precificação que o investidor estrangeiro faz na relação risco-retorno do Brasil, ele pode voltar para cá, o que pode ali, né, fazer com que a gente tenha ali, né, uma apreciação do real frente ao dólar em 2025, pelo menos, mesmo que seja uma leve apreciação. Naquele cenário, dezembro de 2024, o dólar estava na casa ali dos 6,20. E agora que a gente está gravando esse vídeo aqui, o dólar está em 5,42, ou seja, um derretimento aí do dólar em 13%. Né? O real se valorizou frente ao dólar. Naquele momento, a gente sabia que isso ia acontecer? Não. Ninguém sabe no mercado, e quem falar que sabe está falando ali, é uma falácia, é uma mentira muito forte. Mas a gente analisa ali as principais variáveis macroeconômicas e tenta, né, inferir o que vai acontecer com os movimentos daqui para frente. Então, do que aconteceu de dezembro para cá, é passado e não importa tanto mais. Mas daqui para frente, o que vai acontecer com o dólar? Então a gente está com o dólar agora no patamar de 5,42, né, a gente tem ali um movimento de início de redução de juros na economia americana. Esse movimento de início de redução de juros na economia americana cria um diferencial maior, né, da nossa taxa de juros em relação aos Estados Unidos. Então, se houver ali uma baixa ali de 4,5 para 4,25 na primeira queda do juro, muito provável que finalize ali o ano de 2025, o juro americano em 4 e o nosso em 15 ainda, a gente vai ter um fluxo muito grande de entrada de dólares na economia brasileira ainda, que faça com que, né, exista ali uma pressão para baixo do dólar. Então o real se aprecie um pouco mais. Como a gente não sabe se isso vai se concretizar mesmo, a gente começa a classificar que estamos no momento ideal para iniciar ou para compor um portfólio internacional com um pouquinho mais de peso, dado que quando você compra o dólar mais barato, você, em cenários de estresse local, o dólar sempre tende ali a se apreciar um pouco mais em relação ao real. Então, muito provavelmente a gente tem mais ali, né, uma possibilidade do dólar cair um pouquinho mais por essa entrada de recursos no Brasil, e lembrando que o Brasil, dos países emergentes, é o que tem ali o maior juro nominal e o maior juro real também. Então a gente tem ali uma entrada muito preponderante de dólar aqui no Brasil. Muito provavelmente a gente esteja ali uma região interessante de compra de dólares, pensando ali numa carteira internacional. Então aqui na Ativo Investimentos, né, como todos no mercado, a gente não sabe o que vai acontecer com os preços dos ativos, mas quando você começa ali a entender, né, como que as variáveis macroeconômicas, como é que os preços se relacionam, a chance da gente acertar nos movimentos mais de médio e longo prazo são muito maiores. Então, se você quer ali, né, fazer uma gestão de portfólio, pensando ali no planejamento de longo prazo para você e para a sua família, a gente está à disposição para ajudá-lo nesse melhor momento. Um abraço, até o próximo vídeo.